vai tomar as atitudes necessárias para sair dela. Você vai se atolar ainda mais. Você vai se prejudicar e se complicar ainda mais. Mas se você mantém a tranquilidade, a paz e confia plenamente no Senhor, o Espírito Santo de Deus vai falar com você e te dar as instruções, orientações necessárias para se comportar corretamente e superar a situação de crise através de um posicionamento que vai favorecer uma ação miraculosa. Muitas das vezes não será uma determinada técnica sua, mas será um posicionamento de fé, um posicionamento de tranquilidade, um posicionamento de certeza, um posicionamento de maturidade, que fará com que você não envergonhe o nome do Senhor, você glorifique o nome dele mesmo diante de uma crise, e assim Deus vai intervir mexendo naquilo que você não pode mexer, fazendo aquilo que você não pode fazer, entrando onde você não pode entrar, mudando o coração de pessoas que você não pode mudar, mas mediante o seu posicionamento. O nome dele foi glorificado através da sua vida. Você manteve sua posição e Deus vai lá e interfere naquilo que você não pode interferir. Daniel podia mexer nessa situação? Não. Ele não podia. Tudo isso está acontecendo muitas das vezes antes mesmo dele tomar conhecimento. Quando ele chega ao conhecimento dele, a crise já está estabelecida. O que ele faz diante da crise? Age de forma tranquila, pacífica e segura. Pede prazo, vai orar a Deus, busca a Deus. Em Deus está a solução. O Senhor traz a revelação. Tá certo? Revela o sonho. Qual foi o sonho? Quando ele conta, o rei identifica rapidamente que aquele havia sido o sonho. E então ele interpreta. Deus criou a situação. Ele só pode vivenciar esse grande milagre por causa do posicionamento de segurança, tranquilidade, maturidade diante da crise, tá certo? É no momento da crise que você tem grandes oportunidades. A crise não é o fim. A crise são grandes oportunidades de glorificar a Deus através da sua fé, tá certo? Isso são os momentos de crise. Um sonho esquecido, 2, 1 ao 5. No capítulo 2 do livro de Daniel em estudo, somos apresentados a primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Ele ia ser arrastado, no meio dessa grande crise para a destruição junto com eles, uma vez que ele estava naquela mesma classe, de pessoas eruditas capacitadas para esse tipo de aconselhamento do rei. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Então, no primeiro momento, tudo aquilo é tormento e tribulação, tá? É perturbação. No primeiro momento, não parece ser intervenção divina, parece ser uma grande perturbação. Só que conforme o seu posicionamento e o desenrolar da ação de Deus, conforme Deus vai trazendo a revelação, então aquilo se mostra uma intervenção divina, assim também com os discípulos. Entre no barco e passe para o outro lado. Ok, obedeceram a ordem de Jesus. Foi uma ordem direta do Senhor Jesus. Entre no barco e passe para o outro lado. Eles começam a cumprir a ordem de Jesus e a tempestade apanha eles no meio do trajeto. Eles pensam que vão naufragar. Jesus Cristo, que havia ficado orando no monte, agora ele vai até o encontro deles. Como? De jet ski, de canoa, nadando? Não. Ele vai até o encontro deles como só ele poderia ir, andando sobre as águas, porque ele é Deus e Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Logos divino pré-encarnado, por meio de quem tudo foi feito, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, para ele, andar sobre as águas é fácil. Ele foi andando até eles sobre as águas no meio da tempestade. E os discípulos, quando olham para aquela cena, obviamente não vou julgá-los, porque de fato foi uma cena perturbadora. Eles gritam, homens maduros gritando, desesperados. É um fantasma, é uma aparição, é uma visagem, que nem diz lá em Fortaleza, é uma visagem. E diante daquela situação, Jesus Cristo os acalma. Sou eu, tá certo? E Pedro, ainda ousado como era, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus Cristo diz venha. E naquela situação, Pedro caminha sobre as águas para o encontro do mestre. Claro que ele sente o vento e ele percebe que ele não deveria andar sobre as águas. Então a racionalidade dele apaga a fé, tá certo? A racionalidade dele sobrepuja a fé. A fé, ela perdeu espaço devido à racionalidade.
as leis da física, tá certo? Que Pedro havia estudado, né, no escola, grau primário, né? Onde diziam que ele não tem como, tá certo, caminhar sobre as águas, biologicamente impossível. Então ele começa a afundar, mas Jesus o socorre, o puxa e diz: homem de pouca fé. Ou seja, você limitou a sua fé, tá certo? Você impediu a sua fé de ter uma ação livre, ok? De realizar o sobrenatural. Então, Pedro, mesmo tendo essa experiência ruim de ter afundado, ele andou, o que é diferente de todos os demais, todos nós até hoje, né? Que não tivemos essa grande experiência de caminhar sobre as águas, mesmo afundando depois, mas ele caminhou. Então a gente olha para essa situação e vê o seguinte: como Deus age. Deus age de uma forma surpreendente. Então, no meio de uma crise, muitas das vezes você, se deixar levar pelo momento, tá certo? Pelo desespero, pela atribulação, você não perceberá que a crise foi uma grande oportunidade para Deus agir. Deus criou aquela situação para que o nome dele viesse a ser glorificado através da sua vida. Você tivesse experiência de crescimento, desenvolvimento e colocar a sua fé em ação. Tirar a sua fé do âmbito teórico e colocar ela em ação, oração, clamor, fé, posicionamento, ok? Para que Deus se mostrasse presente na sua vida e através de você e demonstrasse a sua glória e o seu poder por meio da sua vida, tá certo? Então você tem Daniel no meio da crise se posicionando corretamente e sendo usado por Deus. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Para agravar, no dia seguinte, o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum, mas na superstição oriental da época era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado, porque aquilo tinha uma outra conotação na sua cultura, que para nós é encarado de uma forma tranquila, né? De uma forma sem qualquer tipo de alarde. Para eles era um mau presságio que estava colocando ele em grande aflição, e essa grande aflição deveria ser sanada por aqueles que eram capacitados para isso, que se viam de mãos atadas diante dessa situação singular, na qual não era somente interpretar o sonho, era revelar o sonho, e para revelar o sonho requeria um poder que eles não tinham, que eles não detinham, que é adentrar a esse âmbito da mente humana, do interno da mente humana, que é acessível ao Espírito de Deus, é acessível a Deus, tá certo? Então, o Espírito de Deus que sonda até as profundezas de Deus, é ele que tem acesso a esse âmbito mental interno, tá certo? Do pensamento humano, ok? A primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros reais, que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Esses indivíduos eram especialistas em várias áreas do conhecimento e da ciência da época, incluindo previsões políticas, econômicas e sociais. No entanto, para realizar a tarefa que lhes foi incumbida, eles precisavam de informações mais detalhadas, pedindo ao rei a descrição do sonho. Para surpresa e temor desses conselheiros, eles ficaram sabendo que a tarefa não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, mas também a relatar o próprio sonho. Essa exigência era incomum e parecia absurda, quase como uma brincadeira cruel, pois se não fossem capazes de atendê-la, seriam condenados à morte. Diante dessa situação, foram forçados a pedir novamente: conte-nos o sonho e daremos a sua interpretação. A impotência humana é o próximo tópico, tópico 2, tá? Subtópico 2 do tópico 1, ok? Então, diante de uma situação dessa, você vê como Deus de fato cria uma situação, um momento, um ambiente no qual as aptidões humanas serão inúteis e vai sobressair a manifestação divina, a manifestação do divino. É o momento, tá certo, que mesmo os maiores peritos dão a causa por perdido, tá certo? E quando assim o fazem na sua sinceridade, dizendo que as ferramentas humanas, os instrumentos humanos não podem sanar tal situação. Então é honesto quando assumem essa impotência, essa situação. Só que isso abre uma possibilidade do sobrenatural, e aí vai depender do posicionamento daquele que está dentro da situação. Você crê
Você confia? Como Cristo falando com o pai daquele menino que foi levado até os discípulos não puderam expulsar, tá certo? Aquele demônio, então Cristo abordou, tá certo? Eles aguardaram, Cristo desceu do monte da transfiguração e eles abordaram Cristo. E aí Cristo, o Senhor Jesus Cristo pergunta para aquele pai: você crê? E o pai diz: ah, Senhor, ajuda-me na minha fé. Aliás, o pai pergunta para Cristo: você pode fazer alguma coisa? E ele pergunta: se eu posso, tu creres? E aí o pai pede, tá certo? Assim, ajuda-me na minha fé. Então, ele requereu de Cristo essa compreensão, essa misericórdia. Ajuda-me na minha fé, devido a toda a situação que ele já havia vivenciado de fracassos em relação às propostas para a libertação do seu filho. E o Senhor Jesus Cristo vê a sinceridade no coração daquele homem e de fato vai lutar, tá certo? Vai batalhar e vai expulsar aquele demônio com o seu poder, tá certo? Com a sua palavra. Então expulsa, e aquela criança agora é apresentada sã ao seu pai. E diante disso nós vemos, né, como Deus de fato, diante dessas situações, ele abre a oportunidade de vivenciar o sobrenatural, vivenciar o milagre, a intervenção divina.